Olá! Hoje eu quero começar com uma importante pergunta. Qual será o real significado do Dia das Mães? Será que há algum real e verdadeiro importante significado para esse dia já tão famoso no nosso calendário? Você já pensou alguma vez sobre isto? Bem, vamos ver então a partir daqui que nos diz a história e a tradição sobre essa tão importante data. Agora, quando falamos de história e tradição, falaremos de algumas coisas que só a história menciona e que não estão na Bíblia. Outras que só são referentes a tradições do passado e que já nem mais fazem parte do presente. Então, vamos estar falando do que nos diz a Bíblia e também vamos relatar alguns fatos históricos e também tradicionais, ou algumas tradições de acordo às épocas. Por isso, vamos tratar de fazer um balanço entre o comentário geral e o que nos diz a palavra de Deus sobre este assunto. Bem, então, a partir daqui, veremos que nos séculos anteriores, a celebração do Dia das Mães era considerado uma espécie de culto, um verdadeiro culto às divindades que, desde aquela época, representavam as mães, principalmente na Grécia e na Roma antiga. E entre elas houveram dois importantes personagens entre esses territórios aqui, conhecidas como a Mãe dos Deuses ou a Deusa Mãe, que era a deusa Reia, de acordo ao grego, também conhecida como a personificação da fertilidade, que também era mãe do deus Zeus. Isto é de acordo à mitologia grega, já que estamos falando de história e tradição. Esta era uma das personagens cultuadas como literalmente uma divindade feminina ou uma mãe, e a outra era a deusa Cibele, conhecida como mãe romana. Esses dois personagens foram muito constantes na história, principalmente na história antiga, portanto, dando a ideia da importância da mãe e do papel que a mãe já ocupava na história desde aquela época. Porém, no século XVII, surgiu o Dia das Mães, ou Mother's Day, na Inglaterra. E esse dia foi tão importante para os ingleses que eles decidiram, inclusive, dar aos trabalhadores o Dia das Mães como um dia de folga, uma espécie de feriado, para que eles tivessem chance de visitar as suas mães. Tão importante foi esse dia para eles. Porém, nos Estados Unidos, o Dia das Mães foi celebrado pela primeira vez mais ou menos em 1864, porém só se tornou popular e oficial mais ou menos a partir de 1914, com o surgimento de Anna Jarvis. Anna Jarvis foi uma norte-americana ativista que se tornou ativista depois da morte da sua mãe. Então, como ativista, ela decidiu lutar fervorosamente em favor das mulheres trabalhadoras. Ademais, se posicionou fortemente em favor da maternidade e completamente contra o aborto. Então, eu tenho certeza que todas as ações, manifestações e eventos que Anna Jarvis provocou, causou e dos quais participou, colaboraram muito para que hoje o país tivesse um dia especial dedicado às mulheres e especialmente às mães. Então, eu creio que devemos a ela esse dia especial do Dia das Mães em grande parte. Eis é uma parte importante da história americana. No Brasil, o primeiro Dia das Mães foi celebrado por volta de 1918, porém, só foi oficializado em 1932. Assim que, como nos Estados Unidos, Japão e Itália, também no Brasil, no segundo domingo do mês de maio, comemoramos o Dia das Mães. Um dia bastante especial no calendário brasileiro e em grande parte do mundo desta época. Agora, eu penso particularmente, esta é minha opinião pessoal, que o Dia das Mães, ou a real história do Dia das Mães, não começou na história secular, ou naquela mitologia passada, ou em qualquer outra tradição que haja existido. Eu creio que a real história do Dia das Mães
começou em Jesus. E para comprová-lo, vamos a João 19, versículos 26 e 27. Vamos ver o que diz o nosso português sobre esse texto. Lemos assim: Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, lhe disse para ela, ou ele disse para ela: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a levou para sua casa. Vimos então que nesse texto eu começo separando duas expressões diferentes que estão em volta de duas, digamos assim, breves discussões. A primeira é quem era este a quem essa expressão aqui era relacionada ou referida. Quem era aquele a quem Jesus amava e por que essa expressão aqui substitui um nome? Porque poderíamos ter aqui o nome de João, que sabemos que é a pessoa ou o discípulo a quem essa expressão se refere. Porém, por que essa expressão está aqui e não o nome de João? Vamos ver isso nos slides seguintes. A segunda expressão é a palavra mulher. Existe uma discussão neste momento em que alguns dizem ou perguntam por que Jesus chamou a sua mãe de mulher. Será que Jesus foi mal educado com ela? Será que ele foi assim ríspido? Será que ele foi grosseiro? Por que Jesus chamou a sua própria mãe de mulher? Por que ele não chamou a ela de mãe? Por que ele não disse, por exemplo, mãe, aí está o teu filho, em lugar de dizer mulher, aí está o teu filho? Então vamos ver nos próximos slides que significava esse termo. Era um termo de desprezo, de desrespeito, ou será que por trás desta palavra existe algo mais que não conhecemos? Vamos ver então. Porém, antes de passar aos próximos slides e ver detalhadamente a razão dessas duas expressões, vamos ver o que diz o texto, ou esse mesmo texto, no idioma original do Novo Testamento, que é o grego. Em particular, o grego koiné, que é mais fácil de se entender. Então, lemos assim. Iesus idonten meterakai tomateten pareostonta ho egapa. Legeite metri. Ginai. Ide huioisu. Eita legeito mateten. Ide remetesu. Kai a pequenes. Tes horas elaben. Autenho matetes esta idia. Se lemos este texto em grego, vemos que a sequência ou a estrutura vai mais ou menos parecida ao português. Por isso, eu encontro condição aqui de marcar as mesmas palavras na mesma sequência. Aquele que amava, aqui na primeira linha, e em grego, aqui na primeira linha também, do versículo 26. E diz assim, mateten pareostota ron egapa. So, mateten é discípulo, como vês aqui em cima em português. Pareostota se refere a aquele que está em pé, ou aquele que está diante de, ou está defronte de, referindo-se ao discípulo, que neste caso é mateten, como vimos aqui em português, e que estava bem diante, ou bem defronte da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Ron é um pronome indicativo, quem, e egapa é o que se refere ao amor, aqui como em português, amava, em tempo passado. Porém, o que quero chamar a atenção aqui é que a palavra egapa vem de ágape. Ágape é o amor perfeito de Deus. Ou seja, há meses atrás eu fiz um outro vídeo mostrando-lhes alguns termos referentes ao amor. Um deles é ágape, que é o amor perfeito, referente a Deus. O outro é o amor filéu, que é o amor fraternal. Vemos também o amor eros e outras classes de amor que não foram muitas, mas são os principais, os que mais se repetem no Novo Testamento.
Vimos então que ágape é o amor perfeito, é aquele que não tem mancha, não tem defeitos, não tem nada que não se possa entender. É perfeito em todos os aspectos. E a palavra egapa se origina de ágape. Por isso, aqui nesse verso, não poderia ser outro termo. Teria que referir-se à palavra amava aqui, referindo-se a Jesus, teria que ser originada de ágape, porque se refere a Jesus, e quando algo vem de Jesus, é perfeito. Então, só para mencionar que egapa se origina em ágape, e ágape é o amor perfeito que vem de Deus. Por isso, quando lemos aqui em português, aquele a quem ele, e ele se refere a Jesus, aquele a quem Jesus amava, é diretamente e muito assim, proximamente associado a egapa ou ágape, que é o amor de Deus. E como disse, não poderia ser outro termo, teria que ser este mesmo, porque o amor de Deus é perfeito. E a segunda palavra aqui é a palavra ginai, que é literalmente mulher, e que está bem aqui em português. Agora eu coloquei aqui porque vamos analisar, porque Jesus já chamou a sua mãe de mulher e não de mãe, e houve por trás desta palavra e desta ação de Jesus. Vamos ver então nos próximos slides. Porém, como o texto é muito grande, vamos direto à parte central de cada parte que quero enfatizar. A primeira é a quem ele amava, e é a parte que eu lhes mostrei agora mesmo, e repito aqui, matetem, pareustota, ron, egapa. Literalmente, matetem, discípulo, já referindo-se a João, pareustota, que está em pé ou está de frente. Nesse caso, João estava de frente ou em frente à cruz de Cristo enquanto Jesus estava sendo crucificado. Ron é o pronome indicativo quem. Então, quem Jesus amava, e egapa refere-se ao amava, que é o amar, termo passado, ou tempo passado, e que se origina literalmente de ágape, que é o amor perfeito. Então, aqui posso ler desta forma: o discípulo que estava em frente, ou que estava em pé, a quem Jesus amava com um amor perfeito. Estou lendo de novo, eu vou pular esta palavra grande, que é está em frente, está em pé, porque não, parece que não combina muito com a parte que está aqui em cima em português. Se eu quiser ler assim, a quem ele amava, eu leria discípulo, a quem ele amava com amor perfeito. Porque a palavra perfeito não está escrita aqui, porém está implícita na palavra egapa, uma vez que vem de ágape. Então, esta é a parte central da primeira parte que vamos analisar em seguida. E a segunda é mulher, que vem do grego ginai. Então, vamos ver que outras novas informações podemos tirar dessas duas expressões gregas que temos aqui separadamente. Começaremos então com a palavra mulher. Vemos então, conforme diz a minha informação, tanto o hebraico ishar, sempre lendo da direita para a esquerda, ishar, quanto o grego ginai, o termo mulher, porque ambos traduzem a mesma palavra, mulher, significam ou podem ser varoa, fêmea, como diz alguns textos mais antigos, ou esposa. E se refere a todo termo ou a todo sinônimo referente ao gênero feminino. Agora, junto com esses três sinônimos que vimos aqui para mulher, também podemos encontrar a palavra viúva, podemos encontrar a palavra concubina, podemos também encontrar a palavra mãe, como por exemplo o caso de Maria. Então, só para mencionar, esses três termos aqui são sinônimos da palavra mulher, que se traduz como ishar e ginai. Agora eu menciono esses três e aumento para dizer que vocês podem encontrar informações mais amplas, dizendo que mulher, ou ishar, ou ginai, pode ser mulher, varoa, fêmea, esposa, viúva, que mais? Concubina, mãe, mulher, ou seja, todo termo, todo sinônimo
que se refere ao gênero feminino. Eu limitei aqui para não colocar algo muito grande, muito abundante, mas é possível encontrar outros sinônimos similares. Ou seja, ao mesmo tempo que a palavra Ishar e Ginai traduz mulher e todos esses termos que temos aqui, também mencionam algumas qualidades que somente as mulheres têm, ou somente nós temos, porque foram qualidades com as quais Deus nos criou. Por exemplo, a palavra mulher também implica delicadeza, sensibilidade e fragilidade. Ou seja, a delicadeza que faz parte do caráter da mulher, a sensibilidade que está associada aos seus sentimentos e a fragilidade que está associada às épocas que ela enfrenta na sua vida, de acordo aos eventos, como, por exemplo, momentos de tristeza, de alegria, de perda, de sofrimento. Então, somos muito fortes ou somos muito frágeis. Porém, a fragilidade é algo inerente à mulher, pois essa foi a estrutura com que Deus nos criou. Agora, de forma geral, nos fazemos esta pergunta: por que Jesus mencionou sua mãe, estando ele ainda lá na cruz? Ou seja, Jesus estava sendo crucificado, eram seus últimos momentos. Alguém pode perguntar: não será que Jesus tinha algo mais importante, mais assim, mundialmente importante para falar do que mencionar sua mãe? Não, eu creio que não. Eu creio que a sua mãe, assim como a nossa mãe, assim como a mãe na época atual, é um tema, um tópico, uma pessoa muitíssimo relevante, de tal maneira que Jesus separou o tempo e em alguns segundos, talvez, mencionou algo referente à sua mãe, mostrando que até mesmo lá naquele último momento, ele tinha sua mãe bem presente na sua vida. Então vamos ver o porquê. Será que há alguma razão? Eu vou mencionar algumas coisas aqui em base à lógica. Vendo Jesus como um ser humano, porque sabemos que ele foi 100% Deus, mas também ele foi 100% homem. Então, como homem, como filho que ele foi, o que será que Jesus quis demonstrar à sua mãe humana, que foi Maria, desde aquele último momento na cruz? Então, eu creio, por exemplo, que quando ele mencionou Maria ou sua mãe na cruz, ele estava expressando interesse no bem-estar de Maria. Ele estava expressando um verdadeiro bem-estar, expressando interesse no bem-estar dela, de tal maneira que ele a colocou sob os cuidados de alguém de confiança, como João, por exemplo, para que ela não ficasse desamparada, já que ele iria partir, alguém precisaria acompanhar Maria, e tampouco ela ficasse desprotegida. Então, a intenção de Jesus foi expressar interesse para que ela continuasse bem, por seu bem-estar, não ficasse desamparada e fosse protegida depois que ele já não estivesse presente aqui. Agora, bem aqui eu quero dar uma paradinha e pensar, bom, então aonde estava José? É uma pergunta que vamos fazer mais tarde. Por que Jesus entregou sua mãe aos cuidados de João? Aonde estava José? Então, só para adiantar um pouco, eu quero mencionar o que penso sobre isso. Eu imagino que José já não vivia mais. Eu penso que ele já estava morto, porque José não desapareceu, com certeza, ele não abandonou sua família naquela época difícil para Jesus, quando ele estava sendo crucificado. Eu não creio que isso sucedeu. Então é possível que José já estivesse morto. Por isso Jesus teve que encontrar, digamos, uma solução para deixar sua mãe amparada, para que ela não sofresse a perda da sua ausência e também não sofresse a solidão ou algo parecido. Ele a entregou sob os cuidados de João, que era alguém que Jesus confiou sobremaneira. Bem, também quando ele mencionou sua mãe lá na cruz, ele expressou sua extrema compreensão quanto ao aspecto emocional da sua mãe. Jesus expressou uma extrema compreensão a seu estado emocional e também seu compromisso como filho comum de uma mãe comum. Por que eu digo filho comum? Porque vimos, minutos atrás, eu mencionei que Jesus é 100% Deus, mas também ele foi 100% humano como quando esteve aqui. 100% humano também inclui um filho, 100% filho. Por isso eu coloco
seu compromisso de filho comum com uma mãe comum que estava sofrendo. Então, eu creio que lá na cruz, Jesus mencionou todos esses aspectos importantes, incluindo sua compreensão máxima ao aspecto emocional da sua mãe. Por ser mulher, era mais frágil, tinha mais sensibilidade. Além disso, estava sofrendo ante a horrenda morte na cruz. Ao mesmo tempo que expressava sua submissão e respeito como filho, sem perder, logicamente, sua autoridade divina. Ademais, revelou seu cuidado e preocupação com sua mãe, seu cuidado filial com relação a alguém que era frágil como uma mãe. A palavra preocupação aqui talvez não cai bem associada a Jesus, porque eu não creio que Jesus é um preocupado. Nós somos preocupados, mas Jesus não. E a palavra preocupação se refere a se preocupar, ou seja, fazer algo com antecedência. E eu não creio que Jesus é assim. Eu creio que ele é bem pontual, bem preciso, nunca faz nada antes ou depois do tempo, ele é bem preciso sempre. Porém, eu coloquei essa palavra preocupação mais ou menos para explicar o que eu gostaria de dizer, que é ter a sua mãe bem presente em mente e expressar a ela o máximo cuidado que ele pôde fazer até no seu último momento lá na cruz. E em todo esse aspecto, Jesus também mostrou que se sentia responsável por sua mãe. Então vejamos aqui que para responder essa pergunta, por que ele mencionou sua mãe na cruz? Ele expressou interesse porque não quis que ela ficasse desamparada ou desprotegida. Expressou compreensão quanto ao seu lado emocional para que ela não sofresse sua ausência, seu compromisso de filho, sua submissão de filho, seu cuidado de filho e sua responsabilidade a ela como um filho, ou seja, um bom filho neste caso, né? Porque um mau filho nem sequer lembra que tem mãe, não importando a idade. Jesus, porém, tomou isso muito a sério e isso nos ensina uma imensa lição, levando em conta todas essas qualidades e atributos que eu marquei aqui com relação a Jesus e sua mãe. Eu trago essa breve lista de qualidades somente para tentar responder por que Jesus mencionou sua mãe ali na cruz. Agora, indo diretamente ao termo que quero analisar com vocês, por que Jesus chamou a sua mãe de mulher? Será que esse termo foi um termo grosseiro, mal educado, frio, assim, arrogante? O que será que sucedeu para que Jesus chamasse a sua mãe de mulher e não de mãe? Ou será que existe alguma outra informação por trás deste termo que nós ainda não conhecemos? Então vamos ver. Para começar, a palavra mulher era uma expressão de respeito e honra à posição de mãe naquela época, ou seja, naquele contexto. Era uma expressão de respeito e uma expressão de honra que era dado às mulheres neste caso. E isso corresponde, em nossos dias, à palavra senhora, aos dias atuais. Seria como, por exemplo, digamos que se temos que perguntar algo à nossa mãe, eu imagino que nunca vamos perguntar, tu te lembras de tal coisa? Não perguntamos assim à nossa mãe, certo? Perguntamos, a senhora lembra? Por que usamos a palavra senhora? Porque inspira respeito, porque denota honra e, ademais, deixa claro que estamos falando com alguém superior a nós, que é a nossa mãe. Então, a senhora lembra, a senhora sabe, a senhora quer, a senhora pode. Sempre senhora vai antes de qualquer termo que se queira usar como pergunta, porque inspira respeito ou denota honra, que era, neste caso, o equivalente, ou a palavra equivalente à palavra mulher, quando Jesus se referiu a Maria, ou seja, em seu contexto ou em sua época. Portanto, a partir daqui veremos que mulher não foi uma palavra desprezível que Jesus usou para falar com sua mãe. Ao contrário, foi uma palavra de respeito e honra, como vimos aqui no primeiro ponto. Também foi usada para ressaltar o lado materno, emocional e frágil de Maria. Por que eu digo isto aqui?
Porque se Jesus não tivesse dito, mulher, aí está teu filho, se ele tivesse dito, mãe, aí está o teu filho, a palavra mãe é mais cheia de quê? De delicadeza, é mais doce, mais sensível, mais frágil. E eu digo com minhas palavras, às vezes funciona como uma flecha poderosa que vai direto ao coração e toca as emoções profundamente, a ponto de trazer alegria, abundante tristeza e até lágrimas. Esta é a palavra mãe, diferente de mulher. Se Jesus disse mulher, aí está teu filho, soa talvez meio seco, meio frio, porém não provoca mais dor. E Maria já estava sofrendo horrivelmente ali diante da cruz, vendo seu próprio filho sendo injustamente morto, como foi morto na cruz. Jesus quis proteger as emoções da sua mãe. Se ele tivesse dito mãe, ele teria quebrantado ainda mais a Maria, teria inspirado mais dor, mais angústia em seu coração. Por isso, ele preferiu usar uma palavra de respeito e de autoridade a Maria, o que expressa mais autoridade, dignificando-a como sendo superior a ele como pessoa. Quer dizer, a palavra mãe, poupando-a assim de sofrer este lado materno emocional frágil que ela já estava experimentando naquele momento. E isso é igual a todas as mulheres, certamente. Eu imagino que se uma mãe recebe uma ligação de um filho que está longe por muito tempo, quando esse filho diz mãe, a mãe se derrete do outro lado. Ela se alegra, talvez ela grite de alegria, então ela começa a chorar. Por quê? Porque a palavra mãe é mais sensível e toca mais fundo. Então, igual que todas as demais mulheres, assim foi com Maria. Agora, se o filho liga de outra parte, muito longe, chama a mãe pelo nome, Dona Maria, como a senhora está? Isso soa menos emocional que dizer a palavra mãe. Então, este é o ponto que creio que Jesus levou muito em conta aqui, quando chamou-a de mulher, naquele momento tão crucial de morte, em lugar de chamá-la de mãe. Ele a poupou de sofrer mais, como possivelmente teria ocorrido. Então, ele não a chamou de mãe, possivelmente para proteger seus sentimentos maternos e causar-lhe menos dor. Foi tudo o que eu disse agora mesmo. Jesus poupou ou protegeu os seus sentimentos e a ela mesma de cair mais profundamente em tristeza. Em seguida, quem era aquele? O que significa aquele a quem amava ou aquele a quem Jesus amava? Quem era este? Que significa essa expressão? Já sabemos que este foi João, porém, vamos ver exatamente por que essa expressão está aqui e o que significa literalmente neste momento. Vamos começar então vendo que no Evangelho de João, a palavra amor aparece mais ou menos 36 vezes isoladamente, ou seja, aqui e ali encontramos a palavra amor mais de 35 vezes, somente no Evangelho de João e mais ou menos entre o capítulo 13 e o 21 do Evangelho de João. Agora, a expressão, aquele a quem ama, se repete nada mais que 6 vezes. Uma delas se refere a Lázaro, lá no capítulo 11, e você lembra quando Lázaro estava enfermo, Marta e Maria mandaram uma mensagem a Jesus por um tipo de, mensageiro. E Marta disse bem claro, vai até Jesus, ele está ao redor da Judeia, e diz a ele, Jesus, volta agora mesmo, porque aquele a quem amas, referindo-se a Lázaro, está enfermo e precisa de ti. Então, a primeira vez que o Evangelho de João menciona isso, aqui referente a Lázaro, está nesse texto do capítulo 11, quando Lázaro estava enfermo, depois morreu e todo aquele contexto que já conhecemos. E as outras 5 vezes, João refere-se a si mesmo no mesmo livro, porque João foi o autor de João, e ele então se apresenta a si próprio. Você pode ver depois todas essas referências em que João se apresenta ou se autodenomina como aquele a quem amava ou aquele a quem Jesus amava. Então, além de todas essas vezes em que aparece a palavra amor 6 vezes, literalmente aparece a expressão o discípulo a quem Jesus amava.
Agora vamos ver que João se autodenominou a si mesmo aquele a quem amava, referindo-se a Jesus, para manter o anonimato. Isto é só uma possibilidade. A Bíblia não diz isso, mas possivelmente eu creio que João não estava buscando fama e não estava buscando glória para si próprio. Assim que ele preferiu se esconder atrás de um título, por exemplo. Ele poderia ter mencionado o nome dele. Eu sou João, aquele a quem Jesus ama muito. Ele poderia ter dito isso, porém, ele ocultou seu nome e se escondeu atrás disso. Porque, por um lado, ele tinha certeza do amor de Cristo, por outro, ele tinha que entregar uma mensagem bastante humanizada, diria assim, porque ele falava às pessoas, às gentes, aos humanos, mas também não queria denunciar-se a si mesmo, porque ele não estava querendo receber a glória para si próprio, ele não queria aparecer, ele não queria fama nenhuma, ele apenas estava interessado em entregar uma mensagem íntegra. Então eu creio que ele se autodenominou desta forma, ocultando seu nome, ocultando ele próprio, porque ele queria e preferiu manter o anonimato. Vamos ver então que todo o contexto da vida de João mostra a sua íntima relação com Cristo. Eles tinham um relacionamento de amizade muito cercano, muito profundo. Vimos então que nos evangelhos, aonde houve um grande evento, aonde algo novo aconteceu, algo assim impactante ocorreu, João estava presente. João foi aquele que lá na última ceia se reclinou no ombro de Cristo. E João foi aquele que esteve diante da crucificação, apesar de todo o sofrimento e dor que todos presenciaram. Então, João esteve com Jesus basicamente em todo o tempo. E ele não esteve só espiando as coisas que Jesus fazia, não apenas como simples seguidor, mas eu creio que ele foi seu amigo íntimo verdadeiramente. E por isso Jesus confiou tanto nele que entregou sua mãe sob seus cuidados. Então, a amizade deles contou muito nesse momento. João, inclusive, foi o único discípulo registrado na crucificação de Cristo, ou seja, que aparece por nome. Possivelmente outros discípulos estiveram ali durante a crucificação, porém somente o nome de João aparece. Ou seja, ele foi fiel até a morte. Isso é uma coisa que ainda precisa ser um pouco mais investigada. Por que só João aparece no texto? Por que só o seu nome está ali? Bem, talvez hajam muitas razões. Para mim, o importante neste exato momento é que João é o único registrado lá na crucificação, expressando sua fidelidade a Cristo até no momento mais difícil da sua vida, que foi o momento da sua morte. Foi o discípulo que se reclinou no seu ombro, como vimos ali em João 13, naquela última ceia ou na Páscoa, quando Jesus estava falando sobre o traidor. E João se inclinou sobre ele e perguntou: quem é, Senhor? Quem será este? Quem é que vai te trair? Então, João possivelmente se aconchegou no ombro de Cristo, talvez sentia um pouco já sua dor, por isso se acercou como talvez uma atitude de querer consolar ou algo semelhante, eu imagino, talvez demais, aqui com as minhas ideias, mas João foi o único que aparece nesse termo de haver reclinado-se no ombro ou no peito de Jesus, como a outra versão menciona. Foi o único discípulo que morreu de morte natural. Por quê? Havia uma razão para isto. Vimos que os outros discípulos tiveram mortes extraordinárias. Um foi crucificado e outros, então, passaram por situações aterradoras, com muito mais sofrimento, muito mais massacre, eu diria assim, praticamente torturas. João morreu de forma natural e viveu por mais tempo. Por quê? Porque ele havia recebido uma missão muito importante. Ele precisava acompanhar Maria, ele precisava cuidar dela, ele precisava consolá-la. Ele recebeu uma missão e isto foi considerado, isto foi respeitado. Porque imaginem se João houvesse morrido, por exemplo, 3 anos depois que Jesus foi levado ao céu. Então Maria teria ficado só da mesma forma. Que sentido teria mandar João cuidar da sua mãe e depois de um pouco de tempo ele também morresse? Então não havia lógica e Deus opera de forma perfeita. João foi o único que morreu de forma natural e viveu mais tempo
enquanto esteve Maria, porque ele tinha a responsabilidade de cuidar dela. E Jesus havia dado a ele a extrema confiança de cuidar da sua mãe e Deus levou isso em conta. Agora, uma coisa que se deve levar muito em conta aqui é que ao denominar-se a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, ou seja, ele mesmo, João mostrava a plena confiança que tinha no amor de Cristo para com ele. E, irmãos, isto é para mim a parte mais importante que deve ser guardado por esse momento. Não importa que situação passamos, que caos ocorre, que tragédia sucedeu, que perda temos. Não podemos perder a visão do quanto Deus nos ama, porque vai chegar um momento em que isto vai ser a única coisa que nos vai sustentar e não nos vai deixar desmoronar. É a convicção do amor de Deus, que é incondicional e que funciona quando não merecemos e quando estamos, inclusive, muito aquém do que deveríamos estar. Ele continua nos amando da mesma forma. Vemos então que em todo esse contexto, Jesus expressa uma grande confiança a João. Ao entregar a João sua própria mãe, Jesus mostrou seu alto grau de confiança e estima a ele. Ou seja, se Jesus entregou os cuidados de sua mãe a João, não foi porque não havia outra pessoa que pudesse fazer, com certeza, mas com certeza não houve alguém que pudesse fazer melhor que João, porque Jesus era amigo de João, João era amigo de Jesus e Jesus conhecia bem o seu coração e sabia que, apesar de toda a sua simplicidade, João era a pessoa exata para ocupar o lugar de Jesus na vida de Maria. Tenho certeza que isso não ocorreu a tal ponto, porque Maria, imagino que jamais esqueceu o seu filho. Porém, João tomou este lugar no sentido de companhia, no sentido de filho, literalmente falando. Vemos também que o texto aqui, versículo 27 do capítulo 19, que estamos analisando, nos mostra que o texto diz, e João levou-a para sua própria casa. Diz assim, a partir daquela hora, João a levou para sua própria casa, ou outra versão diz, para a casa com ele, ou a levou para casa, ou a levou para casa com ele. Diferentes expressões referindo-se ao mesmo texto. Agora aqui surge uma pergunta. Esse texto faz com que alguns perguntem, o que aconteceu realmente? João foi morar com Maria na casa dela e então ocupar o lugar de Jesus, que já não estava presente, ou ele a levou para a casa dele e então ela foi fazer parte da família dele. Como foi que ocorreu isto? Então, para mim, a forma mais fácil de encontrar a resposta não é tanto lendo as histórias ou a opinião de um e de outro, mas o que será que diz o original desse versículo? Para saber se Maria voltou para sua casa, então João foi morar com ela, ocupando o lugar de Jesus, ou Maria então deixou sua casa e foi morar na casa de João, e João passou a acompanhá-la ou cuidar dela. Para descobrir, vamos então ao texto original outra vez, que é o versículo 27 aqui, na última parte. Vemos então que o texto, como já lemos lá no início, diz assim, Ela bem autem romatetes esta idea. Palavra por palavra diz, ela bem tomou, e seria também o sentido de levou. Jesus disse que a partir daquela hora o discípulo a tomou ou a levou para sua casa. Então, ela bem a tomou ou levou. Autem é um artigo a feminino, literalmente a tomou ou tomou-a. Ro é o matetes, discípulo. Então, até aqui é o discípulo a tomou, lendo de trás para frente, certo? Por causa da diferença de línguas, é diferente estrutura por causa da diferença entre as línguas. E aqui o mais importante para mim é esta palavra. Isso aqui é uma preposição eis. E em grego é para dentro de. Essa
palavra aqui me mostra mais claramente a direção que Maria tomou. Se ela voltou para a casa dela com João ou se ela foi para a casa de João com ele. Então, quando eu leio esse, associo com essas duas últimas palavras. Tá é um artigo neutro, que pode ser usado como masculino ou feminino, dependendo do contexto. E ídia aqui é a palavra que se refere aos seus, referindo-se à família. Então, literalmente, eu poderia ler assim: o discípulo a tomou para dentro, que é a preposição es, para dentro dos seus, referindo-se à família. Então, veja bem, eu estou quase catando as palavras aqui para encontrar uma tradução parecida ao português. Novamente, a ro é o, matetes discípulos. Auten, a, ela bem tomou. A es, para dentro de, a tá, dos, que é neutro, ídia, seus, referindo-se à família. Literalmente, o discípulo a tomou para dentro dos seus. Então, neste caso, eu concluo que Maria foi morar com João porque ele a levou para dentro, neste caso, para ser parte dos seus ou da sua família. Agora, outra coisa que me parece interessante é que os pais de João ainda estavam vivos. Quem foram os pais dele? O pai se chamou Zebedeu e a mãe Salomé. Eles estavam vivos. Interessante é que se João levou Maria para morar na casa deles, então todo mundo começou a morar junto, incluindo Salomé, que era mãe de João, e Maria, que agora era, vamos dizer, a mãe substituta, algo parecido. Eu não imagino como deve ter sido esta relação de nova família ou família misturada. Eu creio apenas que Salomé, também Zebedeu, eram cristãos. Inclusive, eu creio que Salomé estava ali diante da crucificação de Jesus com outras mulheres, segundo o texto. Então, ela era uma seguidora de Cristo fiel. Então, eu não creio que Salomé, a mãe de João, teve problema de ajudar João a acompanhar ou cuidar da Maria. Então, eu só menciono isso aqui para direcionar mais ou menos para onde Maria foi, se para a casa dela de volta com João, ou se para a casa de João com ele. E então o texto me faz crer que ela foi para a casa de João morar junto com ele, porque João a tomou para dentro dos seus dele, nesse caso da família dele e não da família dela. Agora vamos ver que a confiança de Jesus por João revela a importância do apoio mútuo entre cristãos, até mesmo nesta época de hoje, em meio ao sofrimento. E não apenas o apoio mútuo entre os cristãos, mas também Jesus aqui enfatiza a boa relação familiar que devemos desenvolver com os membros da nossa família, os de perto e os de longe, e quando podemos e devemos apoiar um ao outro nos momentos difíceis, como momentos de sofrimento. Existem famílias que são cristãs, mas parecem inimigas. Eles não se entendem, não se levam bem, não se ajudam, vivem quase se degladiando como se fossem inimigos. Aqui Jesus nos dava um outro exemplo. Ele nos mostrava a importância de expressar suporte, ajuda, socorro no momento certo entre os cristãos e também entre os membros da família. João não era membro da família, mas ele foi muitíssimo útil para Jesus naquele momento. É provável que José estivesse morto, isso é algo que eu já mencionei antes. Por isto, Maria ficou sob os cuidados de João. Para quê? Para protegê-la do escárnio, ou seja, João iria proteger Maria do escárnio, da zombaria, do bullying, como chamamos hoje, das ofensas, também para protegê-la do abuso no sentido de desrespeito, abuso moral, ofensas, perseguições, para protegê-la da perseguição da população, inclusive aquela mesma população que havia perseguido e matado a Jesus. Agora Jesus já não estava, então ele estava pensando na sua mãe. Se a população estava tão enfurecida ao ponto de me levar à cruz e decretar morte, eu estou aqui anulando ou separando um pouco o plano divino, porque estava no plano divino que Jesus morresse por nós.
Porém, vendo de uma forma humana apenas, a população estava enfurecida contra ele por muitas coisas e sabemos quem estava por trás de toda esta fúria. Não é assim? Então, Jesus pensou, se essa população me perseguiu, o que será da minha mãe? E, ademais, por ser ela mulher, sabemos que naquela época as mulheres não tinham posição de relevância nenhuma na sociedade, e muito mais uma mulher que era a mãe daquele que todos odiavam, neste caso, Jesus. Então, pensando em tudo isso, Jesus expressou uma imensa confiança por João e disse: João, toma minha mãe, toma-a como se fosse tua, protege-a, livra-a das ofensas, das perseguições, dos abusos, da ira e da fúria da população. Lembra que ela é uma mulher, ela não tem voz na sociedade, ela não tem posição entre a sociedade. As mulheres são como invisíveis, como se não existissem. Minha mãe vai precisar de um filho que esteja muito perto dela. Tu és a pessoa certa. E isso é uma coisa tremenda, quando Jesus pode confiar em nós para algo excelente como isso. Uau! Temos que realmente sentir-nos abençoados verdadeiramente. Então, nesse contexto, a expressão aquele a quem amava não foi dado a João por ele ter sido perfeito, absolutamente não, mas principalmente por ele ter sido humilde. Por exemplo, algumas qualidades de João. Ele foi humilde, ao ponto de que se ocultou a si mesmo detrás de um título que era aquele a que amava, sem mencionar seu nome. Preferiu ficar no anonimato e não receber nenhuma glória, porque ele preferiu ser humilde. Também porque João foi corajoso. Ele não negou a Jesus, por exemplo, no dia em que Pedro o negou 3 vezes. Pedro covardemente mentiu contra Jesus. Ele o traiu e o abandonou no momento de extrema situação, no momento em que a perseguição já estava realmente começando. Pedro deu as costas a Jesus e João foi corajoso. João esteve ali naquele mesmo evento e ele viu Pedro negando a Jesus, porém ele permaneceu corajoso e não disse nada que pudesse ofender a reputação de Cristo. Ademais, João foi fiel, até mesmo diante da dolorosa crucificação de Cristo. Ele esteve ali, ao ponto de que talvez Jesus olhou para a esquerda, para a direita, não viu nenhum outro, viu João. João, cuida da minha mãe. Mãe, este é teu filho agora. Então, esta foi eu creio que as qualidades que marcaram a vida de João e que inspiraram tamanha confiança em Jesus para com ele. Além do mais, João foi amigável, ele foi amigo de Jesus e foi seu amigo íntimo, ao ponto de que, inclusive, ele se reclinou no ombro de Jesus naquele momento da conversa, lá da ceia, como já sabemos. Agora vemos que antes de ser um discípulo amável e amado, João e seu irmão Tiago foram chamados pelo próprio Jesus de filhos do trovão. Uau, e tem grande diferença. Encontramos esta referência em Marcos capítulo 3. Devido a quê? Devido à sua natureza e caráter violentos. Por que violentos? Então vamos aí a Lucas 9:54, quando João se refere, fala com Jesus e disse: Jesus, deixa-me mandar fogo do céu para consumir esta aldeia de samaritanos que não querem te aceitar. Ou seja, a aldeia dos samaritanos haviam rejeitado a Jesus e então João, como querendo solucionar o problema à maneira dele, disse: olha, Jesus, vamos destruir essa gente, eles não te merecem aqui, mandamos cair fogo do céu. Tu queres que eu mande cair fogo do céu? Então, esse era o tipo de natureza que João tinha. Porém, depois de toda essa trovoada passar, e João estreitar a sua relação de amizade com Cristo, ele se tornou quem? Aquele a quem Jesus amava. E isso nos prova que não há nada mais eficaz na transformação de vidas que o constante contato com o amor de Cristo. Se um filho do trovão, que foi João, se transformou naquele em que Jesus amou sobremaneira ao ponto de confiar sua mãe a ele, então eu creio que não há vida que ele não possa transformar.
Não há situação que ele não possa modificar, não há resposta que não possa dar, não há milagre que não possa operar. Não há nada verdadeiramente impossível para o nosso Deus. Vemos agora que o Evangelho de João, entre os 4 evangelhos que há na Bíblia, é possivelmente o mais lido. É o que as pessoas, o mundo, a população mais lê. Por quê? Por causa da sua simplicidade, da sua clareza, da sua humanidade e da identificação com todo tipo de gente, desde os mais terríveis filhos do trovão, como ele próprio, João, até o mais simples homem que exista. Textualmente falando, o Evangelho de João é o mais preferido na leitura da população mundial depois dos escritos de Paulo. Então, vamos ver aqui que João sabemos que escreveu para os gentios, certo? Para o homem, para as gentes, para as pessoas. Enquanto os demais evangelhos se definiram em escrever para os judeus, para os romanos, João, então, se aplicou em escrever para digamos assim, os menos favorecidos, os pecadores, aqueles que não estavam circuncidados em nada, ou seja, os indignos, os gentios, literalmente falando. E porque é um evangelho simples, claro, e humano, porque toca direto, de forma simples, no coração dos mais simples, como também dos mais difíceis. Vemos então que é um evangelho que literalmente se identifica com todo tipo de pessoa e pode transferir ou transmitir uma mensagem capaz de transformar até os mais terríveis filhos do trovão como ele próprio. Então, como uma adição extra de informação, se conhece que o Evangelho de João é o mais preferido depois das cartas paulinas. Paulo escreveu cerca de 13 cartas, então o mundo lê, estuda, analisa, traduz, interpreta, aplica as cartas de Paulo. Depois dos escritos de Paulo, o segundo é o Evangelho de João, por sua simplicidade, clareza e porque se identifica com todo tipo de gente. Uma vez eu li algo interessante, alguém disse, se o Novo Testamento contesse somente o Evangelho de João e a carta aos Romanos, todo o Novo Testamento já estaria completo, porque existe um perfeito balance entre João, que escreve a todo tipo de gente, os mais desfavorecidos, os débeis, os pecadores, os separados de Deus, e Romanos, que traz os fundamentos mais firmes, mais sólidos da vida cristã. Então, eu achei muito interessante esse comentário, porque verdadeiramente esses dois se completam. De um lado, os menos favorecidos e que revela a fragilidade do homem, porém o outro, que é Romanos, traz o fundamento ou os fundamentos que pode tornar o débil forte ou sólido, o ignorante um conhecedor, o pobre rico no conhecimento de Deus. Então é interessante, por isso eu concordo com isso aqui. Depois dos escritos de Paulo, João é a parte do Novo Testamento mais lida pela humanidade. Agora, todo esse comentário sobre Maria, ali diante da cruz, eu deixo aqui bem claro, não revela nenhuma adoração a Maria. Ou seja, muita gente crê que Maria, chamam a Maria de mãe de Deus, inclusive. Não existe nenhuma divindade em Maria. Maria foi uma mulher simples e comum como qualquer uma de nós. Então, não há nenhuma intenção, nenhuma índole, nenhuma inclinação de adoração a Maria. O que Jesus falou ali na cruz foi apenas uma expressão do seu amor filial por sua mãe. E esta é a parte importante. Então, depois de todo este comentário que fiz sobre a mãe de Jesus e a minha tentativa de referir-me às demais mães do mundo, eu quero terminar isso desejando a você um feliz Dia das Mães. Que o nosso Deus poderoso te abençoe abundantemente a ti e a tua família nesse Dia das Mães e para sempre. Amém? Então, com isto, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!